Olá, eu sou Hélio Xavier do Mundo Sinistro. Hoje, conheçam a incrível história do homem que fugiu da morte 7 vezes e ainda ganhou na loteria. Bem, pensando em dar uma injeção de ânimo para você, eu vou contar a história do homem que conseguiu fugir da morte 7 vezes. E pode acreditar, ele ainda ganhou na loteria. Às vezes, a gente só precisa mesmo de alguma história de sucesso para ter aquele incentivo que faltava para terminar o dia bem e parar de reclamar da vida. O caso que você vai conhecer a seguir é tão surpreendente que chega a parecer mentira, mas não é. Estou falando de um senhor de 85 anos chamado Frane Selak. Nascido na Croácia, Selak trabalhou como professor de música e agora, aos 85 anos, está aposentado. Esse simpático senhor poderia facilmente deter 2 títulos completamente opostos: o de homem mais azarado do mundo e da pessoa com mais sorte de todos os tempos. Tudo começou em 1962, durante uma viagem de trem. O passeio ia bem, até que um acidente fez com que o trem simplesmente saísse dos trilhos e despencasse em um rio, que, detalhe, estava congelado. O saldo para nosso viajante: um braço quebrado e hipotermia, o que foi resolvido assim que o resgate chegou. Mas os outros passageiros não tiveram a mesma sorte. No ano seguinte, Selak decidiu fazer uma viagem de avião, mas, durante o voo, uma porta da aeronave simplesmente arrebentou e Selak foi arremessado para fora do avião. Detalhe: sem paraquedas. Mas, o que acontece com alguém que cai de um avião em pleno voo? A pessoa morre, certo? Mas, se essa pessoa for Selak, errado. O cara teve a sorte de cair sobre um monte de palha. Ele estava inconsciente quando foi resgatado, mas se recuperou bem, com apenas alguns arranhões. Os outros passageiros do avião morreram. Selak esperou 3 anos para quase morrer novamente. Era apenas uma viagem de ônibus, mas o veículo acabou despencando e caiu em um rio. Como essa não era a primeira vez que algo do tipo acontecia com a pessoa que mais driblou a morte nos últimos tempos, Selak apenas saiu nadando, são e salvo, com apenas alguns arranhões para contar história. Mas não termina por aí. Depois de quase ter morrido por 3 vezes, é normal que uma pessoa se sinta um pouco desmotivada. E, talvez por isso, Selak resolveu passar um tempo mais retirado, evitando pisar em trens, ônibus e aviões. Essa reclusa durou 4 anos e num belo dia, quando tinha decidido dar uma volta de carro, o veículo pegou fogo, e Selak estava ao volante. Ele saltou para fora do automóvel e correu a ponto de conseguir fugir da grande explosão, que aconteceu alguns segundos depois. Se o acidente de avião fez com que Selak nunca mais pisasse em uma aeronave, o de carro parece não ter sido assim tão traumático. Logo depois da explosão, ele comprou outro automóvel. O carro novo durou apenas 3 anos, até explodir novamente. A diferença é que, dessa vez, Selak teve alguns ferimentos e queimaduras, e não apenas arranhões. Mas nada mais sério. Depois disso, algo poderoso deve ter acontecido. Talvez o professor tenha começado a usar algum tipo de armadura ou capacete fixo. A gente não sabe. O fato é que ele ficou mais de 20 anos sem sofrer acidente algum. Será que ele poderia viver feliz para sempre acreditando que tudo que havia de ruim já tinha acontecido em sua vida? Nós já percebemos que usar meios de transporte não era exatamente a melhor escolha para Selak. Mas será que ele correria algum tipo de perigo enquanto estivesse andando? Durante uma caminhada, Selak foi atropelado por um ônibus. E, adivinha? Ele saiu ileso do acidente. Depois de tanta sorte, Selak já estava acreditando que tinha algum poder paranormal e poderia correr riscos sem grandes problemas. Então, nesse caso, por que não arriscar a vida em algumas montanhas? Em 1996, Selak resolveu sair dirigindo em regiões montanhosas e de repente, achou que seria uma boa ideia parar em uma esquina e observar um caminhão que vinha na mesma estrada.
Mas por algum motivo o caminhão ficou desgovernado e veio sem controle em sua direção, sem ter para onde fugir. Selak foi em direção a uma barragem e acabou despencando de uma altura de mais de 90 metros. Mas no meio do caminho, durante a queda, tinha uma árvore, e Selak agarrou-se a ela e escapou do carro que também despencava. O homem ficou conhecido como o mais sortudo de todos os tempos. Embora esse título seja controverso, é sorte escapar da morte, mas é sorte também sofrer tantos acidentes assim. Foi essa dúvida que Selak quis sanar em 2003, quando resolveu apostar na loteria. Adivinhe o resultado? Ele ganhou $1 milhão. 5 anos depois, ele começou a distribuir dinheiro para seus familiares e amigos. Um dos bens que ele tinha adquirido era uma casa em uma ilha, mas a propriedade foi vendida e o dinheiro foi doado. Ele dizia que já tinha tudo o que precisava para se considerar feliz. O único dinheiro que ele guardou foi usado para fazer uma cirurgia no quadril e construir um santuário para a Virgem Maria. Mas e você, do mundo sinistro, o que acharam da história? Deixe seu comentário. Obrigado.